Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Hoje continuamos defasados porque o Gui foi virar sopinha ali na pousada do Rio Quente, em Goiás, com a família. Mas eu tô com o Gustavo Mantovani. Tudo bem, Vavo? Eu gostaria de dizer que eu acho um desrespeito alguém faltar à gravação do Big Shot Pod. Estou deveras decepcionado com o Guilherme Pinheiro. Mas tudo bem. Dessa vez eu quebro o galho dele e gravo sozinho. Só dessa vez, tá? Tudo bem, uma semaninha de férias ali, o menino merece. Mas vamos aqui, a NBA tá chegando, a temporada, estamos aí o quê? Um mês de começar. Então vai ser... menos de um mês. Menos de um mês, então finalmente, né? Estamos voltando. Então, como fazer o servicinho aqui, aquele servicinho do começo do programa. Se você quer mandar e-mail pra gente ou mandar mensagem, ainda mais com dúvida, começo de temporada aí, falar que ama, que odeia. Se você é um patrocinador, quer apoiar nós, manda aí mensagem no @BigShotPod em qualquer rede social ou nosso e-mail bigshotpod@ampere.audio. Tudo isso vai estar na descrição do episódio. Se você tá ouvindo no iTunes ou qualquer lugar que dá pra dar estrelinha, positivinho, essas porra toda, dá o positivinho, dá a estrelinha e divide com os amigos, né? Divide com os amigos porque são os amigos, né? Sem amigo a gente não faz nada. A gente, semana que vem, vai lançar o Big Shot Pod All Stars. Estou só lembrando o nosso serviço de, não assinatura, mas de apoio aqui, pra gente ter mais gente trabalhando com a gente, pra gente poder fazer mais coisa. E o BSP All Stars vai ser um serviço com conteúdo a mais, algumas coisas bem legais que a gente já tá planejando. Só que o podcast vai continuar de graça, vai tudo rolar como sempre rolou. E se você tá ouvindo esse podcast no YouTube ou qualquer serviço de podcast aí, vale a pena dar uma checadinha no Castbox, que ali tem mensagens, tem caixinha de comentário também, e dá pra levar no celular, só o áudio, põe ali o fone, pega o busão, pega o carro, pega a bike, vai lavar a louça, vai na academia e ouve ali. E a gente tá sempre lendo as mensagens. Bike é perigoso, hein? Oi? Bike é perigoso. Verdade. O cara tem que estar atento escutando. Bike é perigoso. Não escutem o Marcel. Se for de bicicleta, não ouçam música e estejam atentos ao trânsito. Isso aí. O Vavo Pai é um cara que ele, né? Ele é respeitoso com as leis dos trânsitos e com a vida ao próximo. Então vamos lá. Vavo, você tem algum destaque inicial aí? Temos um destaque inicial porque já começou a pré-temporada da NBA. Embora muitas pessoas não saibam, na noite de segunda-feira, né, que ontem pro dia que nós estamos gravando e anteontem pro dia que estamos lançando o episódio, teve um jogo meio aleatório. Aleatório não, né? Teve um Houston Rockets e Shanghai Sharks da China. Porque esse jogo é um jogo meio tradicional já, né, na pré-temporada da NBA. O Houston Rockets tem uma relação muito próxima com os chineses, desde a época do Yao Ming, né, que foi um jogador que o Rockets draftou em primeiro lugar lá em 2002 e que ele jogou por quase uma década pelo Houston Rockets, está no Hall da Fama do basquete e tudo mais. E como tem essa tradição, tivemos um Houston Rockets e Shanghai Sharks segunda-feira. O Shanghai Sharks é o time que o Yao Ming jogava antes de ir para a NBA, e hoje ele é o presidente do time também. E ele tem dois jogadores que recentemente vestiram a camisa do Rockets, que é o Donaras Moreyunas e o James Nunnally, um cara que jogou poucos jogos. Na temporada passada, quando os Sharks foram jogar lá em Houston, o Luiz Scola jogava no Sharks. Por que esse jogo foi tão antes dos outros jogos da pré-temporada, né? Os jogos só vão começar realmente no dia 4 de outubro, e tivemos um jogo no dia 30, 5 dias antes. Por quê? Porque o Houston Rockets vai para o Japão, vai jogar 2 jogos contra o atual campeão Toronto Raptors, dias 8 e 10 de outubro. Então, para poder viajar para o Japão tranquilo e também fazer esse tradicional jogo contra os Sharks, eles adiantaram e fizeram 5 dias antes de realmente a pré-temporada começar. Os Sharks seguem nos Estados Unidos e jogam contra os Clippers daqui a alguns dias. E quanto ao jogo, Russell Westbrook não jogou. Outros caras não jogaram, o Tyson Chandler não jogou, o Nenê não jogou, embora o Nenê tenha sido contratado a princípio como moeda de troca e não como jogador, mas enfim. O Harden conseguiu um triple-double no primeiro tempo e o Rockets venceu por 140-71.
Foi quase o dobro de pontos. Realmente, eu cheguei em casa, assisti os últimos, 6 minutos do jogo. Tava jogando futebol. E aí o placar tava sempre meio que o dobro. Eu falei, vou ficar assistindo até o fim só pra ver se eles conseguem botar o dobro de pontos. Aí tava 140-69 e o cara do Sharks meteu uma cesta no último lance e estragou o dobro de pontos. Mas enfim, ficou 140-71 pro Rockets. Não é parâmetro pra nada. O time do Sharks não tá nem perto do nível de um time da NBA, não dá pra tirar conclusão nenhuma. Então acho que vale a pena começar a ver a partir do dia 4 aí os jogos de pré-temporada. Tem outros times convidados de fora da NBA, aqueles times de sempre, Maccabi Haifa de Israel, os times da Austrália, da Nova Zelândia. Inclusive, aliás, no dia 4 vai ter um jogo entre Franca aqui do Brasil e o Brooklyn Nets lá no ginásio do Brooklyn. Se não me engano, vai passar na ESPN. Então quem tiver aí livre no dia 4 de outubro, assista Franca e Brooklyn Nets. Franca e Brooklyn Nets. Vai ser um jogão. Que massa. Espero que o Franca vá pra cima. Então, a gente vai seguir aqui com o nosso preview da temporada. A gente já fez 2 divisões. Hoje a gente vai seguir com a divisão central. Divisão central que conta com Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Vavô, pra quem não sabe, a divisão central, ela é considerada em que costa? Oeste ou leste? Como diz no nome, ela é central. Não, mas os times do... Os times da divisão central, eles realmente ficam, se for pegar o mapa dos Estados Unidos, eles ficam bem no meio ali, ó. Acho que todos eles ficam perto ali da região dos lagos, né? Detroit é Michigan, que é ali nos lagos. Milwaukee é Wisconsin, que é ali nos lagos. Chicago é Illinois, que é ali nos lagos. Cleveland é Ohio, que é ali embaixo dos lagos. E Indiana, o estado de Indiana também. Eu acho que são todos os estados que costeiam os lagos, então, que é uma região bem central, mais ao norte dos Estados Unidos, mas é ali. Talvez seja a divisão que tem os times mais próximos, talvez, né? Tá muito, muito pertinho um do outro. Mas eles jogam com os times do leste ou do oeste, pra quem não sabe? Com os times... é uma das 3 divisões da Conferência Leste. Então é isso. Conferência Leste. Então vamos começar aqui. Vavô, Chicago Bulls pra essa temporada 19-20. Bom, Chicago Bulls, vamos fazer que nem nos outros 2 programas, né? Falar primeiro um provável ou possível time base, falar das aquisições da franquia e falar das perdas da franquia. Vale lembrar que quem fez o roteiro foi o Gui. Então, não necessariamente eu concordo com a projeção dele de time base. Isso vai se refletir aqui em alguns times. Então, começando em ordem alfabética, que nem foram nos outros programas. Começar com o Chicago Bulls. Time base, Thomas Satoransky, Zach LaVine, Otto Porter, Lauri Markkanen e Wendell Carter Jr. Aquisições do Chicago Bulls, o Thaddeus Young, do Pacers, o Satoransky, que eu acabei de falar, do Wizards, e o Kobe White, que é um armador que eles pegaram no draft. E a principal perda do Chicago Bulls, o Robin Lopez, né, que nem estava jogando tanto assim. O que falar do Chicago Bulls? Eu acho que dá para acrescentar 2 nomes aqui que talvez até briguem por titularidade. O Chris Dunn. Chris Dunn foi titular boa parte da temporada passada. E o Ryan Arcidiacono, o americano-italiano, que também foi titular boa parte da temporada passada. Tem o Cristiano Felício, o brasileiro, que vem jogando pouco. Até ele não foi tão bem assim no Mundial da FIBA pelo Brasil. Por outro lado, quem foi muito bem no Mundial da FIBA foi o Tomáš Satoransky. Ele é tcheco, jogou pela República Tcheca. A República Tcheca ganhou do Brasil, se não me engano, por quantos pontos? Foi 27 pontos. Enfim, foi uma quantidade de pontos suficiente para, na hora do empate triplo entre Brasil, Grécia e República Tcheca, a República Tcheca ficar na frente e se classificar. Então, eu tava pensando aqui, eu acredito que o time titular vai ser muito próximo desse que o Gui falou. Possivelmente o Satoransky deve ser uma aposta deles para titular no lugar do Chris Dunn. Se for isso mesmo, o Chris Dunn pode virar uma moeda de troca aí no meio do campeonato. Que mais que eu ia falar? Eles estão com o Thaddeus Young também. De repente, pode ser uma ideia jogar com o Young no lugar do Otto Porter, mas eu acho mais provável o Thaddeus Young, que já não é mais tão novo assim, já tá com uma idade um pouco mais avançada. Talvez ele seja um cara vindo do banco de reservas. E eu vejo até o Chicago Bulls jogando com o small ball, com o Otto Porter, o Thaddeus Young e o Lauri Markkanen, talvez sendo o 5, né? Um stretch 5, que ele é um cara que ele é alto, ele arremessa muito bem. Talvez o time ficaria
ficasse um pouco mais fraco na parte defensiva. Mas também eles têm o Wendell Carter Jr., que deve evoluir bastante, estreou na temporada passada. Confesso que eu não assisti muitos jogos do Chicago Bulls da temporada passada. Confessando mais ainda, eu não sei se eu assisti um jogo do Chicago Bulls da temporada passada, porque não é um time que vem muito forte, não tem passado jogos deles na televisão. No ano passado eles ficaram com uma campanha de 22 vitórias e 60 derrotas. Eu acredito que tanto pela evolução desses jovens jogadores, quanto pelos reforços, né? Tanto os reforços de draft quanto o Thaddeus Young, o Satoransky, enfim. Eu acho que o time deve melhorar um pouco essa campanha, mas eu não acredito que vá conseguir mais do que 7 ou 8 vitórias acima dessas 22 da temporada passada. Eu acho que se passarem de 30 vitórias já tá no lucro. Ainda assim, mesmo com a Conferência Leste sendo mais fraca que a Oeste, eu acredito que o Chicago Bulls não tem absolutamente nenhuma chance de se classificar para os playoffs. Continuando agora, depois de Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers, time base do Gui. Darius Garland, Colin Sexton, Cedi Osman, Kevin Love e Tristan Thompson. Principais aquisições foram via draft, tanto o Darius Garland quanto o Kevin Porter Jr. Principal perda, J.R. Smith, que nem é uma tanta perda assim, porque ele já não estava jogando muito na temporada passada. No ano passado, os Cavs ficaram com apenas 19 vitórias, 63 derrotas. Se melhorarem, eu não acredito que seja muito mais do que 5 ou 6 vitórias também. A gente fica confiando na evolução desses jogadores jovens. Colin Sexton, na temporada de rookie, na temporada passada, 17 pontos por jogo, jogou os 82 jogos, 17 pontos por jogo, ficou no segundo time de rookies. Eu fico com uma dúvida se esses vão ser realmente os dois armadores titulares, porque tanto o Sexton quanto o Garland, eles são point guards de origem, né? Seriam dois primeiros armadores, eles não são tão altos, né? Eles têm 6'2" de altura, que daria mais ou menos 1,88 aqui numa conversão de cabeça. Talvez o time tivesse uma dificuldade na parte defensiva se ambos forem titulares. Mas se não der certo, eles têm outros armadores para vir do banco de reservas. Tem o Jordan Clarkson, que já tinha vindo para o time na temporada passada, mas que também é um cara com mais características ofensivas que defensivas. Tem o Della Vedova, o Matthew Della Vedova, que voltou para o Cleveland no meio da temporada passada, né, do Milwaukee Bucks. Ele já é um cara que é um jogador com boas características defensivas, mas também não é tão alto assim. E uma terceira opção, tem o Brandon Knight, que veio naquela troca com o Rockets na temporada passada. E o próprio Kevin Porter Jr., que aí já é um armador um pouco mais alto, ele tem 6'6", né, que é uns 2 metros e pouquinho, que ele foi a 30ª escolha no draft, a última escolha da primeira rodada do draft. Então eu acho que eles podem testar opções aí nessa dupla de armadores. Com certeza o Garland e o Sexton são os dois que a gente projeta um melhor futuro aqui pra frente, mas não sei se necessariamente eles vão ser os dois titulares. Se forem, talvez eles não fiquem tanto tempo juntos em quadra, principalmente não só por essa parte defensiva, mas também eu acho que um pouco pela falta de experiência. Acho que vale citar também o Kevin Love, que a princípio tá voltando inteiro aí para essa temporada. Ele na temporada passada ele jogou só 22 jogos, mas não é que ele jogou mal, né, que ele teve uma lesão. Kevin Love, uma máquina de double-double, né, já faz bastante tempo. Já foi All-Star algumas vezes na vida aí, pelo menos acho que umas 4 ou 5 vezes, incluindo tanto a fase de Minnesota quanto a fase de Cleveland. E talvez só esse retorno do Kevin Love já seja o suficiente para o time conseguir essas 5 ou 6 vitórias que eu falei lá no início. Mas também é um time que está se reconstruindo aos poucos. Cedi Osman fez um bom mundial da FIBA também jogando pela Turquia. Tristan Thompson é um cara meio que já chegou no auge da carreira, embora os números dele tenham sido bons, um pouco melhores na última temporada. Ele não jogou tanto, os números foram bons, mas ele eu não consigo imaginar é muito mais porque o time estava fraco e alguém tem que ter números altos, né? Eu não vejo o Tristan Thompson com uma grande evolução. Chance zero também, assim como o Chicago Bulls. Para mim, Cleveland Cavaliers é chance zero de playoffs, mas é um time que pro futuro, assim como o Bulls também, tá começando esse rebuild aí aos poucos, com escolhas boas no draft, talvez algumas contratações pontuais, possa vir a dar trabalho aí daqui a uns 3 ou 4 anos, talvez. Detroit Pistons. Bom, time base que o Gui colocou aqui, acho que eu até discordo um pouco. Ele colocou Derrick Rose, aí de shooting guard ele colocou o Reggie Jackson ou o Bruce Brown.
Aí Tony Snell, Blake Griffin e Andre Drummond. Principais aquisições, Derrick Rose veio do Timberwolves, Markieff Morris veio de OKC e o Joe Johnson voltou para a NBA depois de uma temporada fora da NBA, ele estava jogando aquela liga Big Three, né, dos trios. Está de volta à NBA. Principais perdas, Wayne Ellington, que nada mais é que um chutador de 3 pontos, foi para os Knicks. E o Ish Smith foi para o Wizards. Acho que o Ish Smith está perto de bater o recorde de times da história da NBA, ele já estava quase lá. Eu acho que o time titular, eu imagino o Detroit continuando com o Reggie Jackson como titular, e de shooting guard, eu acho que pode ser ou o Bruce Brown, que jogou vários jogos na temporada passada, ele era rookie, né, tá indo pro segundo ano, jogou vários jogos de titular, ou o Luke Kennard, que é um cara que os torcedores dos Pistons têm alguma expectativa que ele venha se tornar um jogador melhor. E aí sim, possivelmente o Tony Snell, meio que por falta de jogadores, aí o Blake Griffin e o Andre Drummond. Eu imagino o Derrick Rose vindo do banco, assim como ele veio no Minnesota, mesmo que ele acabe jogando, sei lá, mais minutos, mesmo que ele acabe jogando, sei lá, 30 minutos por jogo, inclusive muitos minutos junto com o Reggie Jackson, eu acho, mas eu acredito que ele vai vir do banco até por uma precaução, um cara que vem de muitas lesões, embora nesse último ano aí ele tenha passado reto das lesões, ele foi poupado bastante, mas ele não teve nenhuma lesão grave. Eu não acredito que eles vão arriscar com o Derrick Rose começando. Vale citar a surpresa, que é o Joe Johnson voltar para a NBA, que nem eu falei. A última temporada dele foi 2017-18 pelo Rockets. Inclusive, eu tava no jogo de estreia dele. Em fevereiro de 2018 eu fui para Houston, eu vi 3 jogos do Houston lá. E um dos 3, não lembro qual, foi a estreia do Joe Johnson no Rockets. Mas mesmo nessa pequena passagem dele pelo Rockets, que durou essa segunda metade da temporada, depois do All-Star Game e mais os playoffs, ele não foi aproveitado. E era um cara que se encaixaria no jogo do Rockets, né? Um sharpshooter, poderia ficar lá no canto da quadra arremessando bola de 3 pontos, e ele não foi um cara muito aproveitado. O fato dele ser o melhor jogador disparado do Big Three, de ter metido vários game winners, se não me engano, ele meteu o game winner do título do time dele. Enfim, eu não acompanhei muito de perto. Mas eu não sei até onde o Joe Johnson pode ser aproveitado, né? Ele já é um cara com uma idade mais avançada. Não sei a idade dele de cabeça, mas deve ter algo em torno de uns 37 anos. E aí, para completar o time, o Andre Drummond e Blake Griffin, né? Os 2 melhores jogadores do time, os 2 All-Stars, embora o Drummond não tenha ido pro último All-Star Game. Vale dizer o que mais? O mundo da NBA sempre esperando aquela explosão do Thon Maker, né? Que ele veio numa troca do Milwaukee Bucks na temporada passada. Não sei se essa explosão vai acontecer algum dia. No ano passado, o Pistons ficou com 41-41. Se classificou em 8º e foram varridos pelo Milwaukee Bucks. O Blake Griffin se machucou, o time não teve absolutamente nenhuma chance contra o Milwaukee Bucks. Eu projeto, acho que até um pouco menos esse ano. Eu imaginaria umas 3 ou 4 vitórias a menos, ali algo em torno de 37, 38 vitórias. E o time também fora dos playoffs. Eu acho que vai depender muito do Blake Griffin. Só que ele teria que ser... O Blake Griffin, ano passado, fez uma temporada perfeita, né? Depois de alguns anos meio caído nos Clippers, ele jogou muito bem, foi pro All-Star Game, pegou o All-NBA, acho que o second team ele ficou, ou o third team, agora fiquei na dúvida. Enfim, foi um cara... Ele teria que ser tudo que ele foi no passado e talvez mais um pouco para esse time dos Pistons conseguir uma vaga nos playoffs. Por isso que eu acho até um pouco improvável que os Pistons, que o time vá para os playoffs desse ano. A gente vai falar mais dos seus times nas perguntinhas aqui que a gente faz no final. Mas vamos continuar aqui com Pacers. Indiana Pacers. Tu viu que os times estão melhorando, né? Na ordem alfabética, eles começam meio que do pior pro melhor, né? Vai acabar com possivelmente o melhor time da Conferência Leste. Indiana Pacers. Time base: Malcolm Brogdon, Victor Oladipo, TJ Warren, Domantas Sabonis e Miles Turner. Principais aquisições: Malcolm Brogdon, do Milwaukee Bucks, Jeremy Lamb, do Charlotte Hornets, TJ McConnell, do Sixers e Goga Bitadze. Ainda tem que aprender a pronúncia desse cara, é o georgiano escolhido no draft. Principais perdas: Bojan Bogdanovic, Thaddeus Young, Corey Joseph, o Bogdanovic pro Utah Jazz, Thaddeus Young pro Bulls, que nem eu já tinha falado, Corey Joseph pro Kings, Wesley Matthews pro Bucks e o Darren Collison
eu acrescentei aqui na lista do Gui o Darren Collison, que se aposentou, né? E, surpreendentemente, aos 31 anos de idade, decidiu dedicar o tempo à família dele. Bom, eu tô curioso com esse time do Indiana Pacers, porque eles mudaram bastante. Não foi um time que foi mal na temporada passada, mesmo com a lesão do Oladipo, eles continuaram ali na briga. Eles ficaram muito tempo ali com o terceiro lugar, enquanto o Oladipo estava machucado. No final acabaram caindo para quinto, que era o esperado, né? Que eles fossem ultrapassados pelos Sixers e pelos Celtics. Mas o time continuou jogando bem. Só que do time titular que acabou a temporada passada, saíram 4 jogadores. Dos 5 titulares saíram 4. Que nem eu falei, o Darren Collison, que era o armador, se aposentou. O Wesley Matthews, que estava sendo o shooting guard no lugar do Oladipo machucado, ele saiu, foi pro Milwaukee Bucks. O Bojan Bogdanovic foi pro Jazz e o Thaddeus Young foi pro Bulls. O único titular que sobrou é o Miles Turner. Claro que tem a volta do Oladipo, que é o melhor jogador do time. As aquisições eu achei boas. Eles tinham um salary cap para fechar com o Malcolm Brogdon, que, parênteses aqui, meio fora de assunto, a gente vai falar sobre previsões de prêmios aí depois, num episódio mais próximo do início da temporada, mas ele é meu grande palpite para Most Improved Player, né, que é aquele jogador que mais evolui ao final da temporada, mas enfim, eu vou falar sobre isso depois. Quem mais? O Jeremy Lamb, que eu acho que na temporada passada talvez fosse o segundo melhor jogador do Hornets atrás do Kemba Walker. Ele meteu aquele game winner do outro lado da quadra sensacional contra os Raptors. Deve ser o sexto homem desse time. O Jeremy Lamb deve jogar muitos minutos. E vale citar o trio TJ, né? Que eles estão com 3 TJs no time. O TJ Warren, que veio do Suns, o TJ McConnell, que veio do Sixers, e o TJ Leaf, que já estava lá. E isso me lembrou algumas temporadas atrás, quando o próprio Pacers tinha 3 Hill no time. Era o George Hill, o Solomon Hill e o Jordan Hill, que era o pivô. Enfim, vai ver, eles gostam de ter 3 jogadores com o mesmo nome. No ano passado, eles ficaram com 48 vitórias e 34 derrotas. Se o Oladipo não tivesse machucado, eu acho que esse recorde teria sido ainda melhor. Que nem eu falei, 5º lugar. E eu imagino uma campanha mais ou menos parecida com essa, de repente até um pouquinho melhor, com o Oladipo jogando a temporada inteira. Ano passado foram 36 jogos apenas, ele parou de jogar em janeiro, e ele até tinha sido chamado para o All-Star Game, acabou não jogando com a lesão dele, mas eu imagino que com a volta do Oladipo e esse elenco meio reformulado, mas com boas peças de reposições, acho que o Indiana se classifica para os playoffs numa colocação e um recorde meio parecido com o do ano passado. Milwaukee Bucks. 5º e último time da da divisão central, Milwaukee Bucks. Time base, Eric Bledsoe, Wesley Matthews, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez. Principais aquisições, Robin Lopez veio do Chicago Bulls, o Wesley Matthews, que nem eu falei, veio do Pacers, o Kyle Korver, que veio do Phoenix Suns. E as principais perdas, o Malcolm Brogdon, que foi pro Pacers, e o Paul Gasol foi pro Blazers. Paul Gasol praticamente não jogou na temporada passada. Bom, eles têm praticamente o mesmo time da temporada passada, que teve a melhor campanha da NBA. Eles acabaram perdendo o Malcolm Brogdon, porque eles precisavam renovar muitos contratos e não tinham como pagar todo mundo. Eles tinham que pagar o Chris Middleton, tinham que pagar o Brook Lopez, e não sobrou dinheiro. Eles já tinham feito um contrato com o Eric Bledsoe, o Antetokounmpo vai precisar renovar ao final da próxima temporada, obviamente ficaria no time, então eles acabaram perdendo o Malcolm Brogdon, repuseram com o Wesley Matthews. Eu não sei, eu acho que pelo menos no início da temporada o Matthews vai ser o titular nessa posição de shooting guard do Bucks, porém o Wesley Matthews, ele não deu certo aí nos últimos vários times que ele jogou. Ele não foi bem... Agora eu até esqueci. Depois que ele saiu do Blazers, ele foi pro Mavericks. Ele ficou acho que uns 3 anos e pouco no Mavericks. Aí ele foi trocado pro Knicks, naquela troca do Porzingis. Aí ele jogou tipo 2 jogos pelo Knicks. Aí o Knicks dispensou, ele foi pro Pacers. Não deu tão certo assim no Pacers. Eu não sei se o Wesley Matthews ainda tem gás para a NBA. Se ele não se adaptar a esse sistema do Bucks, que era um sistema que já estava funcionando há um bom tempo, eu acredito que pode entrar no lugar dele ou o Pat Connaughton, que jogou bem, entrou bem na temporada passada, foi bem nos playoffs, ou o George Hill, que ele é mais um point guard, mas eu acredito que ele com o Eric Bledsoe poderia funcionar também. Não sei, eu não sei qual que vai ser o Wesley Matthews no Bucks, eu prefiro assistir antes para ver. Mas eu acho que pelo menos ele deve começar como titular. No ano passado, a campanha foi 60 vitórias e 22 derrotas, melhor campanha da NBA. Eu não sei se eles conseguem manter essas 60 vitórias, é muito difícil uma franquia
manter 60 vitórias 2 temporadas seguidas. Eu chutaria algo entre 56 e 58. Eu acho que eles vão fazer o suficiente para ficar com a primeira colocação no leste e ter um mando de quadra até as finais da conferência, pelo menos. Mas eu acho que eles não vão se desgastar tanto em ficar buscando vitórias lá no final da temporada regular, enfim, para ter um recorde muito alto, às vezes para ficar brigando por mando de quadra com o melhor time da Conferência Oeste, enfim. Lembrando que no ano passado eles sentiram esse cansaço, entre aspas, um pouco nos playoffs. Eles chegaram a abrir 2-0 nos Raptors e acabaram tomando 4-2, sendo que eles não tinham perdido 3 jogos seguidos na temporada regular, acabaram perdendo 4 seguidos pro Raptors, mesmo tendo mando de campo. E só mais uma coisa do Milwaukee Bucks, é mais uma curiosidade, eles estão com 2 duplas de irmãos. Eles já tinham o Brook Lopez, pegaram o Robin Lopez, né? E também o irmão do Antetokounmpo, o Thanasis Antetokounmpo, também está no elenco do Milwaukee Bucks. Então acho que é curioso, eu não sei se já teve um outro caso desses na história da NBA, de 2 duplas de irmãos na mesma franquia, mas teremos esse ano no Milwaukee Bucks os irmãos Lopez e os irmãos Antetokounmpo. Igual nós aqui do Big Shot Pod, mais que amigos, irmãos. Então, Vavô, vamos lá. 4 perguntinhas aqui, bate pronto. Qual que é o seu palpite de classificação dessa divisão, hein? Olha, eu acho que vai ser quase a ordem inversa da ordem alfabética. Eu acho que vai ser Milwaukee Bucks. Eu tenho certeza que vai ser Milwaukee Bucks em primeiro, aí Indiana Pacers em segundo, Detroit Pistons, Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers. E quais desses times você acha que vai pro playoff? Milwaukee em primeiro, no pior dos casos em segundo, e Indiana, é difícil prever, que nem eu falei, eles mudaram muito o time titular, mas eu acho que ele entre quarto e sexto deve ser a colocação do Indiana. Eu acredito que eles ficam na frente, podem ficar na frente do Toronto Raptors, que sem o Kawhi o time deve ter uma pequena queda em relação ao ano passado, mas eu acredito que ali que entre quarto e sexto lugar é o lugar do Pacers. E qual jogador você acha que pode ser uma surpresa positiva? Bom, aí é o que eu tinha falado antes, né? Que é um dos meus palpites para Most Improved Player. Pode ser o Malcolm Brogdon. Ele fez uma boa temporada no ano passado. Ele conseguiu um 50-40-90, que é algo raro na NBA. Para quem não sabe o que é um 50-40-90, é quando o jogador consegue 50% de field goals, 40% de 3 pontos e 90% nos lances livres. Eu não lembro de cabeça quantos jogadores conseguiram isso até hoje, mas se não me engano é 8, 7, 8, 9, enfim, é menos de 10 jogadores conseguiram isso na história da NBA. E ele conseguiu, ele tinha sido Rookie of the Year pelo Milwaukee Bucks, mesmo sendo uma escolha de segunda rodada, e ele tava com pouco espaço no Milwaukee Bucks, não pouco espaço, mas era um time que tinha Antetokounmpo, Chris Middleton, Eric Bledsoe, todos jogadores que finalizavam muito no ataque, o Brook Lopez chutando bolas de 3 a dar com pau. Então eu acho que com um pouco mais de espaço, principalmente ofensivamente, o Malcolm Brogdon pode dar esse salto e ser um jogador que vai concorrer para Most Improved Player, e para mim ele é um jogador que pode ser uma surpresa positiva na divisão central. E uma surpresa negativa? Eu acabei meio que dando spoiler das minhas 2 surpresas antes. Então. Eu acho que vai ser o Wesley Matthews. Eu sou... Isso que dá não fazer um roteiro bonitinho. O Gui, pra vocês que não sabem, o Gui vem com um caderno e ele vem com umas 7 páginas de roteiro. Então, se fosse o Gui, ele não cometeria esse erro que eu tô cometendo agora. Que eu acabei dando spoilers das minhas surpresas. Eu tenho um arquivo aqui de notas no celular com umas palavras meio escritas erradas aqui. Mas é o Wesley Matthews. Que nem eu falei, desde a época que ele saiu do Portland, onde ele era um jogador fundamental naquele quinteto que tinha o Damian Lillard, o Wesley Matthews, o Batum, o LaMarcus Aldridge e o Robin Lopez. Putz, esse quinteto foi um quinteto que jogou muito tempo junto, foi sempre muito bem nos playoffs. Desde que ele saiu do Portland, ele passou pelo Dallas, não foi nada muito representativo, foi um jogador mediano. New York Knicks nem jogou direito, foi na troca do Porzingis pro Knicks, né, que nem jogou, dispensado, foi pro Indiana, ele jogou 3 times na temporada passada, né, Dallas, Knicks e Indiana, e só foi titular porque o Oladipo estava machucado. Então, agora mais uma tentativa do Wesley Matthews no Milwaukee Bucks. Não sei se ele vai durar como titular, que nem eu falei, boas chances de o Connaughton ou o George Hill assumirem. Então, para mim, não que eu esteja secando, não tenho nada contra o Wesley Matthews, mas para mim talvez ele seja uma surpresa negativa, porque parece que tá na hora dele começar a descer ladeira abaixo na carreira dele. E assim
a gente fica com mais uma previsão aqui, mais um review de mais uma divisão da NBA. Se você quer falar com a gente, não se esqueça, nossos contatos, @BigShotPod, qualquer rede social, BigShotPod@ampere.audio, nosso e-mail. Então, ó, manda pros amigos, divide aí tudo que a gente já falou. Eu sou o @MMIsidoro, em qualquer rede social. Vavo, você, nas redes sociais. @Vavo no Instagram e @VavoFresno no Twitter. Vavo também aqui, nosso rockstar, né? Só @Vavo, como sempre. Mas que bom que você tá de volta, Vavo. 2 programas seguidos aí. Rumo ao tri, né? Semana que vem. Rumo ao Tripit. Então, ó, semana que vem a gente volta tudo... Sabia, ó, curiosidade. Sim. Curiosidade. Sabia que a palavra Tripit, ela é, tipo, registrada pelo Phil Jackson? Sério? Quando o Chicago Bulls ganhou lá o primeiro Tripit, ele meio que registrou a palavra. Nossa. É tipo patente, entendeu? Ele tem os direitos da palavra. Que absurdo. E se as pessoas meio que usam... Meu, é alguma história assim. Não sei exatamente até onde é verdade. Não, a gente grava enfim... no WeWork. E o WeWork é parte da companhia que chama The We Company, né? E o dono, o ex-presidente, o fundador, que acabou de sair, mó treta aí, ele registrou a palavra we, que é nós em inglês. E aí os caras não podem usar o we em nada sem pagar pra ele agora. Que coisa absurda. Eu sei que o Harden tentou registrar o Beard da barba e não conseguiu. não deixaram, tipo, The Beard ou algo assim. Tem vários exemplos de jogadores que tentaram registrar coisas e por curiosidade, até pra trazer essa lista semana que vem, eu li esses tempos, de jogadores que tentaram registrar algumas coisas, mas não foi permitido. E aqui, ó, a gente, sempre lembrando, a gente da família Ampere de podcasts, né? O Boa Noite Internet, Família Feminista, o Zing. E hoje que a gente tá gravando terça-feira, ontem, quando vocês estiverem ouvindo na quarta-feira, saiu o De Boas, o meu podcast novo, que é o podcast do Eu Estou, e agora a nossa nova casa, que é no UOL. Então a gente vai estar lá no novo site do UOL, o UOL Ecoa. Só procurar lá o De Boas, ou onde você ouve podcast, Spotify, Castbox, YouTube, qualquer lugar, nosso podcast novo, 15 minutinhos ali de notícias boas, de pessoas reais. Se você tem uma notícia boa aí, manda pra gente lá, que 2 vezes por mês vai estar lá no site novo do UOL. Esse podcast, como sempre, é produzido pelo Cris Dias. Boa sorte aí na sua vida nova, Cris Dias. Pra quem não sabe, Cris Dias é o novo chefe de conteúdo do BuzzFeed, então vai dar um tempo na Ampere, mas vai continuar produzindo os podcasts remotamente. E Alexandre Maron, e a gente é uma produção da Ampere, gravado por Raul Leal hoje. Nenhum dos dois gravados pelo Raul, mas salve, Raul. Mentira, vamos dar os créditos para o Raul. É verdade. O fone que eu estou usando aqui no estúdio é dele, ele que me emprestou. É verdade, então o fone tá aí, ele só não gravou a gente hoje porque não rolou. E a gente hoje foi metade gravado no Inova Bra Habitat e metade gravado no meu quarto. Vavô, tá convidado aí pra gravar o próximo no meu quarto, senão a gente se encontrar aí no Inova Bra semana que vem. É bom deixar claro. É bom deixar claro que quem tá no teu quarto não sou eu, né? Poderia ser eu no teu quarto e tu aqui no Inova Bra Habitat. Então, até semana que vem aí, jovens. Valeu, galera. Até semana que vem no próximo Big Shot Pod.